Olá, amados. Eu sou o pastor Moisés Martins, da Missão Pentecostal Aliança com Deus, no Água Branca. Nos reunimos à rua Simval Alves da Cunha, no número 402, toda terça e sexta, às 20 horas, e aos domingos, a partir das 19 horas. Neste ano de 2014, estamos com um projeto para a glória do Senhor, de 1 mais 1 é igual à multidão. E a nossa multidão que estamos sonhando de 120 almas, acreditando que Deus abençoará o seu lar, a sua casa, através do projeto Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, sua família será alvo dos propósitos eternos de Deus para a salvação. Nós juntos vamos mudar o mundo. Então que Deus te abençoe, fique conosco para mais uma sequência de um vídeo que irá com certeza abençoar a sua vida. Hoje, amados, nós falaremos sobre a visão do reino de Deus, quando Jesus Cristo ele nos determina com a grande comissão a fazer discípulos. E também falaremos a respeito da visão dos corações, que é a visão do nosso discipulado para o ano de 2014, 2015, 2016 e assim por diante, até quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Nós percebemos nessa tela que está diante de nós, essa frase que é uma frase profética para mim e para você: eu posso mudar o mundo. Temos dito que se eu mudar, eu também posso mudar o mundo. E uma das missões que Jesus Cristo nos determinou está aí descrita em Marcos 16,15, que declarou: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Já vamos perceber logo de início que Jesus Cristo ele também se preocupou com quantidade e não apenas com qualidade, como algumas pessoas elas insistem a dizer. Vejamos também o que diz a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18. Do versículo 18 ao versículo 20 nós temos: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Já percebemos aqui no texto em Lide que Jesus Cristo ele deseja que façamos discípulos de todas as nações. Números representam almas. Números aqui representam salvos. Então, já se pode julgar por terra essa ideia de que o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que morreu a fim de que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos, embora saibamos que nem todos serão salvos, somente aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que abrirem o seu coração para a salvação que de graça nos é concedida por Deus através do sacrifício de Jesus, essas pessoas sim alcançarão a salvação. Porém, não podemos negar que Cristo, o Deus vivo, o Verbo que se fez em carne e que habitou no meio de nós e que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ele também se preocupa com quantidade de pessoas, ok? Por isso, na nossa visão do MDA, do discipulado apostólico, 1 a 1, nós queremos ganhar almas a cada ano. O mínimo que podemos fazer é multiplicar o número hoje de discípulos no nosso meio. E por falar em discípulos, nós percebemos nos dois textos que Jesus Cristo nunca nos determinou ir e fazer convertidos ou acrescentar o número de membros da igreja local. Não, Jesus Cristo ele deu uma determinação clara: fazer discípulos. Nós então não estamos propondo fazer discípulos de nós mesmos. O que nós queremos é que a vontade do Senhor ela prevaleça, fazer discípulos de Jesus. Nós não queremos vanglória para nós mesmos. Precisamos abraçar essa causa que é do Senhor Jesus, ok? Fazer discípulos de todas as nações implica que Jesus, então, ele não despreza a quantidade em relação à qualidade. E é isso que nós queremos ver daqui para frente, dentro agora da visão dos corações. A visão do MDA
MDA significa modelo de discipulado apostólico. Você também pode, querendo chamá-lo de modelo de discipulado e amor. O que nós queremos, na realidade, é que você tenha essa visão agora, que é a visão que Jesus Cristo ele nos determina em Mateus 6,33. O que está escrito em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus ele começou a falar no capítulo 6, a partir do verso 25, você pode aí verificar na sua Bíblia, ele começa a falar sobre a ansiosa solicitude pela vida. Os homens, eles sempre andaram ansiosos, inquietos pela vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, com relação ao que vestir, ao que calçar. E o Senhor Jesus ele começa a trazer instruções demonstrando que nós valemos mais do que qualquer coisa. Ele começa a nos ensinar a importância dos relacionamentos humanos, que pessoas são mais importantes do que possessões, do que coisas, do que objetos. E este campo em tela que você está vendo todo azul, este universo, que preenche todas as coisas, se refere ao reino de Deus. O reino de Deus ele é muito mais amplo do que nós imaginamos, do que nós pensamos. É qualquer lugar ou pessoa que Deus esteja reinando. Isto é o reino de Deus. Se Deus está reinando na sua vida, se Deus reina na minha vida, se Deus reina na vida de cada etnia neste planeta Terra, o reino dele está sendo implantado no coração das pessoas. E existem muitas pessoas equivocadas, então, nesse sentido, pois elas não querem ter compromisso com a obra do Senhor. E qual é o nosso comprometimento que nós vimos há pouco? Fazer discípulos de todas as nações. E aí, nós vamos entender agora a visão dos corações. O coração do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, ela fala de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. Apocalipse fala que vi grandes e pequenos, ok? Então, a igreja do Senhor Jesus, ela não se limita a um espaço geográfico, a um determinado endereço. A igreja do Senhor Jesus são todos aqueles que creem no reino do Filho do seu amor. E qual é o coração da igreja do Senhor Jesus? É a igreja local, também chamado de eclésia ou eclesia, como alguns queiram. E a igreja local, ela vai nos falar sobre a convivência com os irmãos num determinado endereço, numa determinada localização. E isto é priorizado na Bíblia. Quando a gente vê lá em Apocalipse a visão dos 7 candeeiros e Jesus estando no meio deles, cada candeeiro daquele estava representando o quê? Uma igreja local, por sua vez, possui um coração. No nosso caso, a igreja reunida em pequenos grupos, para nós, Projeto Josué. Para muitas outras igrejas espalhadas na face da terra, são as reuniões de pequenos grupos, as células, enfim, nós decidimos escolher esse nome, Projeto Josué, dentro daquela visão desde a antiga aliança, em que o Senhor ele coloca este alvo no coração de Josué, quando ele percebeu que no meio de Israel o povo ainda estava dividido a qual Deus eles deveriam honrar, a qual Deus eles deveriam servir. E aí Josué, como autoridade da parte de Deus no meio do povo, ele traz um grande exemplo de si mesmo para todo Israel. Escolhe hoje a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor Jesus. Então, queridos, o coração da igreja local é a igreja no lar, nosso caso, Projeto Josué, é a própria igreja na casa, amém? Nós vamos estar nos reunindo através de pequenos grupos. O nosso interesse é que você abra a porta da sua casa, como grandes homens e mulheres de Deus no passado, abriram a porta das suas casas para poderem
abrir um espaço para os apóstolos ensinar-lhes o que eles receberam do Senhor Jesus. Foi isso que Jesus declarou lá na grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tenham ordenado. Como que a gente vai ensinar as pessoas? Nós vamos ensinar estando assentadas, juntas, mais próximas delas. E no projeto Josué, nós temos então este alvo de ensinar as ordenanças de Cristo, ok? Nós vamos entender que os ministérios da igreja local, eles devem estar cooperando com os projetos, ou com o projeto Josué, e não sugando a sua energia. Assim como o projeto Josué, ele não é um substituto das nossas celebrações na igreja local, ou seja, no templo. Então, vem em contrapartida auxiliar o outro no bom desenvolvimento para o MDA, para o discipulado apostólico, para o discipulado em amor. Nós falamos muito sobre discipulado, e o que seria discipulado para nós? Discipulado, ele poderíamos dizer em 5 facetas pelo menos. É um aconselhamento espiritual, também é um aconselhamento espiritual, é uma amizade profunda, sim, porque no discipulado se desenvolve a amizade, é um mentoreamento, ou seja, um a um. O MDA implica que você esteja acompanhando o seu discípulo e sendo, como discípulo, acompanhado pelo seu discipulador. Existe-se uma abertura, ok? E aí a gente implica que seja do mesmo sexo, discipulando outros para a glória do Senhor, para que haja um discipulado com mais profundidade, com mais transparência, com mais quebrantamento, com mais entrega, com mais renúncia, ok? Para que Deus possa cumprir em nós o que está escrito lá no livro lá de Tiago, se eu não me engano, no capítulo 5, no versículo 16, para que a gente possa, ao confessar os nossos pecados uns aos outros, as nossas transgressões, as nossas culpas, a gente possa sarar, ser curado para a glória de Deus, ok? Também o discipulado é ensino, no mínimo, dentro da visão do MDA, uma vez por semana. A gente precisa estar reunido, aprendendo junto, conhecendo junto a palavra do Senhor, ok? Não é apenas uma simples reunião, um passatempo, não, pelo contrário. Nós estaremos ali reunidos para buscarmos a face do Senhor, desenvolvendo comunhão, desenvolvendo o discipulado, e discipulado ainda é como ser um pai ou uma mãe espiritual. Ok, eu acredito que esse deve ser um dos mais importantes objetivos do discipulado, você poder gerar filhos espirituais no Senhor Jesus. Importante dizer também que, na nossa visão, ninguém é forçado ao discipulado, porque discipulado, ele significa transferência de vida. E a vida de quem que nós vamos estar transferindo? Nós não estamos fazendo discípulos, não é para o Senhor Jesus? Então nós vamos transferir a vida de Deus em Cristo Jesus para as pessoas a quem nós discipulamos, ok? Lembrando ainda e relembrando que já falamos o discipulador em outras palestras, que o discipulador ele nunca pode ser um dominador, alguém que queira governar a vida do outro, que queira ser um manipulador. Não se deixe ser manipulado por ninguém. Por isso, existe uma cadeia de hierarquia, de autoridade no reino de Deus, ok? Nós não estamos desprezando a figura do pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Na realidade, nós estamos reconhecendo o que Cristo reconheceu, entregando o ministério do Senhor Jesus Cristo na mão do povo, através do discipulado. E no projeto de Josué, ele vem para fortalecer a igreja local, que a igreja local, por sua vez, ela vem para cumprir um alvo maior, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada sobre toda a face da terra, que, por sua vez, é uma representatividade de todo o reino de Deus. E não para por aí, ok? Porque, assim como a igreja do Senhor Jesus é o coração do reino de Deus, e ela possui um coração que é a igreja local, e o projeto de Josué sendo o coração da igreja local, nós vamos perceber que o projeto de Josué também, ele tem um coração. Qual é o coração do projeto de Josué? O MDA. Sim, o MDA. O MDA é, como nós já falamos, é o modelo do discipulado apostólico. O modelo de discipulado
que Jesus Cristo ele escolheu. A Bíblia declara que ele foi escolhendo de um a um até ele ter os seus 12 discípulos, mas ele nunca nos mandou fazer 12 discípulos. Ele disse: ide e fazer discípulos. Ele quer que façamos discípulos. Ele quer que nós possamos imprimir a vida de Deus na sua bendita pessoa, naqueles que nos ouvem, naqueles que nos seguem, naqueles que estão a nos imitar, como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, qual é o alvo do MDA? Discipulado um a um. Repetindo, o MDA tem um alvo, um objetivo, um propósito, que é discipulado um a um, ok? E esta é uma estrutura inegociável que nós temos daqui para frente, biblicamente. Você precisa entender que você foi chamado para a glória do Senhor, para refletir esta glória de Deus. Você precisa somar para o cuidado e discipulado de outras pessoas. O segredo da igreja primitiva foi esse. A igreja reunida nas casas, aqui no nosso caso através do projeto Josué, celebravam no templo também, porque o templo já existia na sua época, somente no ano 70 depois de Cristo que o templo é destruído e a igreja é espalhada. E se não houvesse essa visão dos pequenos grupos, essa visão do discipulado a um, a igreja teria sucumbido, o plano de Deus teria falhado. Mas a Bíblia declara que nenhum dos planos de Deus, aleluia, jamais serão frustrados. Então se envolva nesta obra em nome de Jesus Cristo para a glória do Senhor. Tantas e tantas perseguições ao longo dos séculos, mas a igreja, ela subsiste, porque Jesus Cristo determinou, ele deu uma declaração sobre a igreja: as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos nos envolver nesse modelo de discipulado em amor, nesse modelo de discipulado apostólico, nesse modelo que Cristo nos ensinou. Nós precisamos fazer discípulo. O discipulado um a um vai gerar um crescimento sadio e qualitativo. Aí sim nós vamos perceber que é possível a igreja ganhar uma multidão de pessoas e todas essas pessoas sendo bem cuidadas, sendo bem acompanhadas. Como, pastor? Se eu discipular uma pessoa e se você discipular uma pessoa e juntos nós ensinarmos a quem nós estamos discipulando a fazer o mesmo que nós estamos fazendo por elas, todo mundo estará sendo acompanhado, todo mundo estará sendo bem cuidado, ok? Então, o MDA, ele precisa, no modelo apostólico, as pessoas devem ser acompanhadas, ok? Tem que ser um discipulado profundo, um discipulado de perto. É aquela visão do guarda-chuva, simbolizando proteção espiritual dos dardos inflamados do diabo. Isso é discipulado profundo e transparente. A gente tem que se colocar na cobertura do outro. Deus disse no passado: eu procurei alguém dentre eles que pudesse se colocar na brecha entre eu e esta geração e esta nação, para que eu não os destruísse de um todo. Mas a ninguém encontrei. Mas eu louvo a Deus que o Senhor, ele disse através de Jesus Cristo, que Deus procura aos verdadeiros adoradores. E qual é o coração do MDA, desse modelo apostólico? O coração desse modelo apostólico certo é discipulado um a um. Não preocupe com quantidade. Nesse sentido, não. Neste quesito, não. Um a um, discipulando um a um, nós alcançaremos o mundo para Deus. Esta é a visão do nosso projeto trienal de 2014 a 2016. Em 2014, com o tema Tempo de Avivamento, é um tempo de preparo. Avivamento fala de quebrantamento, avivamento fala de renúncia do eu, da minha vontade, reconhecimento de que nós precisamos voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. E aí, irmãos,
Não existe avivamento só de barulho, tem que haver transformação, tem que haver salvação de almas. Por isso, hoje, calculando que somos em cerca de 60 discípulos ali em nossa comunidade, na nossa igreja local, que é o coração da igreja do Senhor Jesus, nós estamos querendo pelo menos multiplicar isso, porque 1 mais 1 para 2014 é igual a 120 almas, mas o nosso alvo é muito além do que isso, porque é determinação do Senhor, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como vamos fazer isso? De 2 em 2, 1 mais 1 é igual a 120 almas para 2014. Através da aliança de oração, ovelha gera ovelha. Se você ainda não está aliançado com alguém, através do clamor, através desse princípio da oração, de se encontrar pelo menos uma vez por semana para orarem juntos, estudarem a palavra, colocar a pessoa que é alvo do seu MDA, a pessoa que você vai procurar ganhar para Jesus neste ano de 2014. Vocês precisam se reunir e orar juntos, confessar as suas dificuldades, as suas fraquezas uns aos outros, ter um discipulado transparente em amor. A gente não confessa as nossas ofensas para qualquer um. Essa pessoa que você está entrando em aliança de oração com ela, nesse princípio de ovelha gera ovelha, é uma pessoa de Deus, tenha certeza. Amém? Todos nós precisamos ser tratados, e nós somos tratáveis, nós somos humanos, nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas o que nos reveste é a santidade do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é o amor de Deus. Também, irmãos, não se esqueça dos projetos de Josué, esteja 100% envolvido nessa missão, celebrando pelo menos uma vez conosco no projeto de Josué. Daqui a pouco nós vamos multiplicá-lo. Celebrando também pelo menos uma vez os cultos semanais e aos domingos, o dia do Senhor, na grande celebração, levando o seu discípulo amado, o seu MDA, para estar no meio da nossa família, amém, na igreja local. Nós teremos também a implantação do discipulado, do CTDV, discipulando vidas com amor, que você se envolva. E agora em março, o nosso prossegue, levando mantimentos ali no Novo Céu, levando o nosso carinho, o nosso amor àquelas crianças carentes, aquelas crianças que precisam de um cuidado especial. Então, que Deus te abençoe. Esta é mais uma voz que te fala, a voz de um servo de Deus, alguém que se coloca diante do Senhor e da igreja para ser um servo, para ser um amigo, para ser um companheiro. E você, em nome de Jesus Cristo, entenda isso, você não está qualificado para ser um bom discipulador se não estiver sendo discipulado. Então procure ser discipulado, procure discipular alguém e juntos nós vamos mudar o mundo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.